Bom, não à toa, né, a gente fecha com chave de ouro. Acho que a Daniele coloca então as questões que precisam ser enfrentadas, né, os desafios. Eu acho que e nos estimula a esse debate, né, com o grupo que aqui está acompanhando as discussões nesses dias, né. E dizer do meu sentimento de solidariedade, digamos assim, e admiração pelo trabalho que a Daniele tem, porque uma vez que a clínica é alocada no programa de pós-graduação e com o nível de exigência que se tem hoje de um professor que atua na pós-graduação e numa pós-graduação como a da PUC do Paraná, é realmente desafiador dar conta de todos os indicadores de produção que são exigidos e das atividades clínicas que muitas vezes não constam nos indicadores de produção, né? E, então é um desafio aí duplo, né, de dar conta dessa realidade. Bom, eu gostaria então de abrir a palavra para quem tiver algum questionamento, alguma provocação, alguma reação, e se você estiver de acordo, a gente poderia fazer, conforme for o caso, um bloco de perguntas, né, imaginando que vão ter muitas perguntas, e aí a gente repassa para os palestrantes, enfim, poderem reverberar. Bom dia, parabéns à mesa. Eu tenho duas perguntas curtas e um comentário. A primeira vai para a mesa. Eu gostaria de saber que tanto tem incidido o Mercosul, sendo basicamente um acordo econômico, ao desenvolvimento de clínicas jurídicas e também à implantação de redes da defesa dos direitos humanos. E quando eu faço esta pergunta, não me refiro simplesmente à mobilidade entre pessoal acadêmico entre países, que sabemos que é uma realidade, mas a espaços formais. O segundo seria uma pequena contribuição desde nossa experiência na Colômbia, a professora Alice. Queria comentar que entre 2010 e 2012 foi realizado um trabalho na tríplice fronteira, Colômbia, Peru, Brasil, que tinha como objetivo justamente gerar uma rede, uma sinergia entre universidades. Foi uma iniciativa gerada pela Controladoria Geral da República e que depois, através foi meu projeto de tese de mestrado, vinculou a Universidade de Los Andes, pretendia que as universidades tivessem um papel mais ativo na formação de lideranças para contribuir à fiscalização de recursos ambientais e fazer parte. Era uma iniciativa algo similar a orçamentos participativos, como para dar uma ideia do que foi feito em Porto Alegre em alguma época. Então, tinha 3 elos, que era saúde pública, minorias étnicas e preservação da bacia amazônica. O que gerou essa iniciativa foi a vontade explícita do Tribunal de Contas da União e outras entidades fiscalizadoras superiores em um encontro que houve em Bogotá em 2010 para a preservação da bacia e do aquífero Guarani. Então, a pretensão era, desde a presunção de que o Estado não é suficiente para fiscalizar, gerar algumas linhas de ação, como os observatórios cidadãos e as auditorias articuladas, onde as universidades desenvolvessem um papel ativo nessa vigilância dos recursos públicos, do patrimônio ambiental. Infelizmente, com as mudanças de gestão, de administração, possivelmente o monitoramento da continuidade do projeto por parte da Controladoria Geral da República na Colômbia, não sei se alcançou. Era uma pretensão muito ambiciosa que abrangia as EFES e foi feito no contexto da OLACEP, a Organização Latino-Americana de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Então, seria como uma dica no sentido que tinha 2 universidades que se veem desde espaços diferentes ao âmbito jurídico, mais desde o ambiental, como a Universidade Estadual do Amazonas e a Universidade Nacional Sede Letícia,
estaban trabajando un poco en ese sentido de fazer redes alinhadas com o objetivo da rede que vocês estão trabalhando. E a terceira pergunta vou ser bem sucinta, porque o contexto é muito mais amplo e seria quase um estudo do caso, e vou me permitir formular em espanhol ao professor Martín. A mí me gustaría saber si la clínica de la Universidad de Buenos Aires hace algún proceso de tamizaje para determinar quiénes habrán de ser sus parceros, cómo establecer las alianzas y cómo hacer el monitoreo a través del tiempo. Y la pregunta tiene como contexto a grandes rasgos que en Argentina hay una gran diversidad de organizaciones no gubernamentales, y entre tanta riqueza pues a veces se corre el riesgo, que no debería ser, de que el objetivo de la clínica jurídica se desvirtúe. Hay muchos estímulos de toda índole, tanto a nivel nacional como internacional, que rebasan la esfera meramente política. Bom dia, eu me chamo Natália, sou do Centro Universitário Cristos, de Fortaleza, no Ceará, e sou coordenadora do Escritório de Direitos Humanos, e atualmente também estou pesquisando no doutorado esse movimento das clínicas jurídicas, das clínicas de direitos humanos. E aí eu gostaria de perguntar, então, acho que a professora Lise colocou muito bem a trajetória, né, da rede amazônica e como se chega aqui até o segundo fórum. E eu fiquei pensando muito nas discussões. Eu acho que foi um elemento interessante do encontro, de colocar um workshop para que nós pudéssemos também nos capacitar, né, na formação de clínicas e no estímulo a isso. E nesse workshop, ontem, nós acabamos discutindo como implementar, né, como fazer com que, acho que essa discussão da rede se liga muito com essa questão da institucionalização das clínicas e como fazer com que isso não seja só iniciativas individuais que partam de relações, né, que os professores podem ter individualmente, e como a gente pode potencializar isso. E aí eu queria saber se no site da rede ou se em alguma plataforma existe o compartilhamento dessas experiências de institucionalização, né, como foram os processos, porque eu acho que em uma parte da tua apresentação foi falado que existia o interesse das instituições, né, das próprias universidades. Isso é uma coisa muito relevante, né, e importante de destacar, porque às vezes nós nos sentimos muito isolados dentro das instituições, né, quando nós propomos estratégias ou projetos que fogem, né, um pouco do estilo tradicional do ensino jurídico. Então, queria saber se há esse espaço, enfim, que a gente possa acessar alguma informação sobre isso. E acho que era isso. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a professora Natália, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos do CESUPA, do estado do Pará. Gostaria de fazer, na verdade, uma pergunta direcionada para a Daniele. Professora, você falou especificamente sobre a questão dos refugiados haitianos. Eu queria saber, assim, brevemente sobre o procedimento mesmo que os alunos faziam. Eles faziam uma solicitação de refúgio, ou como é que essa questão é tratada? Porque nós iniciamos agora um atendimento para refugiados, solicitantes de refúgio venezuelanos, em Belém. Então, eu queria saber mais ou menos como foi a atuação da clínica aqui da PUC. Mais alguém dali? Bom dia, meu nome é Rodolfo. Gostaria de parabenizar a mesa pela exposição. E, sendo bem objetivo, queria fazer uma pergunta à professora Lise, da Rede Amazônica. Na sua fala, você trouxe alguns eixos, né, também que a Clínica de Direitos Humanos ali atua, né? Como é que funciona, queria que falasse um pouquinho, não sei se eu me perdi, como é que funciona a definição? Nós iremos atuar nesta situação, nessa demanda, algo que, digamos, é a coordenação que define, é em conjunto, ou os alunos, como a gente ouviu em alguns outros, né, outras clínicas, se interessam? Se pudesse falar um pouquinho como é que funciona. Obrigado.
Muito obrigada. Eu também gostaria de iniciar, né, parabenizando todo o evento, a professora Thais, a professora Daniele. Eu penso que a coordenação foi muito feliz em organizar as mesas, estabelecer a estruturação do evento. E a última mesa, realmente, ela fecha de uma maneira muito propícia. Aquilo que começa com uma reflexão mais aberta sobre as clínicas, e agora sobre as redes e sobre alguns pontos, não é, que nós ainda temos que continuar nos debruçando sobre ele. Bem, antes de fazer minha pergunta, que será para a professora Stephanie, eu gostaria de parabenizar a Lise. Lise, você foi excelente a sua exposição, né? Você iniciou dizendo que não estava tão familiarizada com a questão, mas foi muito bem, nos representou maravilhosamente. E, bem, então a minha questão é para a professora Stephanie e eu a farei em inglês, tá bem? Obrigada. Ok. Mas primeiro eu vou explicar para a plateia brasileira sobre o que eu vou falar. I'll start by explaining my question, then I'll talk to you, ok? To them and then to you. A minha questão está no campo do planejamento, não do planejamento, mas do acoplamento, eu diria, das clínicas com os projetos pedagógicos. Que essa foi uma questão que permeou todo o nosso encontro, ou seja, onde as clínicas se encontram, onde elas estão localizadas, onde elas dialogam com os projetos, com as pretensões institucionais em cada espaço. Porque uma coisa que ficou muito clara aqui no nosso encontro, e isso já foi um avanço em relação ao primeiro fórum, foi essa diversidade de projetos clínicos. E essa diversidade, eu penso que ela deve ser visibilizada. E não, vou usar uma palavra forte, mas é essa, né? E não pasteurizada ou diluída, como se tudo fosse sempre a mesma coisa. Falamos de clínicas jurídicas ou de clínicas de direitos humanos e estamos sempre falando de coisas muito semelhantes. Não são. Penso que aqui ficou muito evidente que há muitas possibilidades, acho que penso que todas muito legítimas, mas precisamos fazer essa distinção. Isso é importante para avançarmos, porque senão essa é uma questão importante na educação jurídica, especialmente brasileira. Nós tendemos a buscar uma uniformização e padronização das nossas experiências, e isso muitas vezes não permite esses avanços. Então, eu vou perguntar sobre isso para a professora Stephanie, levando em conta que ela explicou ontem, no painel de ontem à noite, que a clínica que ela lidera na Universidade de Nanterre é basicamente uma clínica de pesquisa. Então, a minha pergunta vai ser essa articulação entre as clínicas e a pesquisa, ou seja, construção de conhecimento a partir da experiência clínica. Essa vai ser a minha pergunta. Ok, now that I explained to them what I'm going to ask you, I'd like to highlight a point that you explained yesterday in your explanation. You said that the clinic at the University de Nanterre, it's for réseau, it's for research, especially. And I was very curious about, because I think this is another space, this is another environment to build knowledge about law, and in another environment, with another methodology. Because if I think about Brazil, and I think about our postgraduate programs, to masters and PhDs, usually the way we build knowledge about law, it's still very formal. We are starting to have some empirical experience. This is being said all the time, that we need to look at reality, that we need to take in account data about law and how law has its aspects. But I think it's still very traditional. It's so, and I think it lacks a lot of creativity and imagination about law in itself. So I think the space that's been now opened with the legal clinics, it's a wonderful possibility. And being here at this forum, I started thinking about how to do this link, this relation between the clinics and our postgraduate programs to build knowledge about law with another point of depart.
And you said that there is an experience at the University of Nanterre where two students, they work together with a professor, two students. So it's collaborative work and not only individualistic. And this is another break of the pattern. And I'd like to listen from you how it works, because I think this link between research, the clinic, the possibilities of being knowledge about the law and its how it works in society, and also links with what Danielle said, because it's not only about legal education. I think this legal education, it's very important in the clinics, but also about justice. So I think this way you said that there are two students, one professor, so it's very, you have a lot of ground to build other ways of looking at law. So I'd like to listen from you how it works, and if you share this vision. This is another way of building knowledge. Okay? Thank you. Mais alguém? Não? Eu acho que então eu passo pela ordem das perguntas, que começou com o Martim. Sí, ¿cómo elegir los parceiros? ¿Cómo elegimos los parceiros para los casos? Creo que ese problema no es exclusivo de las clínicas, es el mismo problema que tiene cualquier organización o cualquier persona que quiere encontrar un parceiro para hacer algún proyecto. Y básicamente lo que tenemos son indicadores de reputación, es un mercado relativamente chico de organizaciones no gubernamentales, con lo cual sabemos qué hace cada uno, cómo se ha comportado cada uno, los compromisos éticos que tienen. Por lo tanto, el margen de error ahí no es tan grande, con un mercado chico y con jugadores que se repiten y que se van conociendo, con lo cual la reputación es un indicador suficiente. Y después, estratégicamente, por supuesto, depende de la agenda que sea. Hay mejores y peores socios para diferentes agendas, pero eso ya es estratégico. En términos del chequeo de error que usted planteaba, creo que hay un conocimiento reputacional suficiente como para minimizar ese riesgo. Obrigada. Bem, acho que teve uma primeira pergunta em relação ao Mercosul, que eu não sei se também o professor Martim queria se manifestar. A gente não tem sentido nenhuma, não há nenhuma estrutura institucional, o Mercosul ele não traz nenhum apoio ou nenhum campo que tenha contribuído para a expansão da integração do ensino clínico, a meu conhecimento. Realmente acho que não houve isso, desconheço se há. Em relação ao comentário, realmente, em relação às universidades da região, outras universidades da América Latina, nós tivemos um grande apoio de várias universidades da América Latina em todos esses eventos, em todos os encontros da rede amazônica, em todos os eventos que têm sido feitos. A capacitação, eu acho até muito importante ressaltar que a rede ela se constitui, antes de qualquer coisa, pelas trocas e pela capacitação. A gente só consegue fazer atuação conjunta depois da capacitação. E a capacitação ela surgiu muito desse apoio que vem sendo dado pelas outras universidades latino-americanas. Efetivamente, eu acho que esse projeto específico que você mencionou, não tenho conhecimento da clínica ter participado, mas a Universidade de Los Andes, outras universidades colombianas, peruanas, têm dado realmente um apoio muito grande em todos esses eventos, em todo esse histórico. E é essencial, eu acho que é muito importante que a gente procure fazer essa interligação, porque os problemas eles acabam sendo regionalizados. É claro que é extremamente rico a gente ver as experiências que são desenvolvidas nos Estados Unidos, na França,
em outros países, porque a gente aprende com tudo. Mas é verdade que a gente não pode transpor os modelos. A gente precisa, inclusive, fazer construções que sejam até mesmo mais de baixo para cima, ou seja, a partir dos problemas que a gente lida para identificar as soluções. Então, na América Latina, a gente tem problemas que são semelhantes, e com isso, essa integração com as universidades latino-americanas na metodologia clínica, nessa construção de uma cultura clínica de formação jurídica, é bastante relevante. Então, eu fico muito feliz de ter justamente participação de pessoas como você, que têm essa experiência, que estão aqui contribuindo com o evento. Acho que é muito rico. Teve uma outra pergunta em relação à institucionalização. Há muito material disponível, material que foi discutido nos encontros. Acho que, além daquele material que eu citei, que é o guia de criação, eu desconheço, tá? Professoras, por favor, demais membros da rede, que se eu estiver errada me corrijam, mas não há um banco de dados acerca dos instrumentos de institucionalização. E eu, inclusive, anotei aqui, porque eu acho que seria muito interessante a gente ter isso, mas em que pese, por exemplo, tenha sido constituído um observatório das experiências, por uma questão de falta de recursos, esse observatório não vem sendo publicado efetivamente, não vem sendo dada a devida publicidade. Foi constituído também um conjunto de trabalhos técnicos, ou seja, as atividades técnicas desenvolvidas pelos membros da rede no âmbito do sistema interamericano, alguns exemplos, tudo isso, mas também, como eu falei, os recursos, eles são escassos, em que pese a gente consiga, inclusive, alguns recursos, como para esse evento, a professora Thaisa e Daniele foram incansáveis na obtenção de mais recursos para que o evento se realizasse, tudo isso, é cara a manutenção de uma rede. E isso é até algo que a gente precisa ter em mente. Então, o observatório, por exemplo, acabou não tendo todas as suas edições publicadas. Os trabalhos técnicos, acredito que há uma publicação que está pendente acerca dessas questões, mas não há um inventário de tudo que foi discutido. Isso é até muito importante da gente identificar. Essas discussões passadas, elas precisariam estar no site, num banco de dados, e até houve uma sugestão, acho que ontem no workshop, de que nós fizéssemos uma espécie de ficha, entre aspas, de censo das clínicas, e nesse censo talvez até mesmo colocar o grau de institucionalização dessas clínicas. A gente tem uma sorte, assim, nesses últimos tempos, lá na Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, a gente vem avançando amplamente na institucionalização. A gente vem de alterar o projeto pedagógico do curso. A professora Luana, que está aqui presente, que está na direção da faculdade, trabalhou muito para isso, e a clínica acabou sendo integrada enquanto uma disciplina. E isso é muito bom, porque isso permite aos professores terem carga horária disponível para a clínica, isso permite aos alunos substituírem, entre aspas, o NPJ dentro das atividades da clínica. Me parece que outras clínicas aqui também têm esse tipo de funcionamento, e isso favorece muito o crescimento e o fortalecimento das atividades clínicas. Então, é importante a gente até anotar isso para que se coloque em prática esse censo e até mesmo esse banco de dados com os exemplos. Houve uma outra pergunta sobre como há a definição dos casos, né, em que a clínica atua. Essa definição dos casos, ela, claro, que tem inicialmente relação com aquelas violações, as violações específicas do contexto amazônico, né, evidentemente, mas há também alguns critérios.
esses critérios eles estão definidos até no próprio projeto, que vem continuamente sendo apresentado para a obtenção de recursos e tudo. Então, o caso ele precisa ser um caso de interesse público. A gente atua em litigância estratégica e advocacy quando é caso também de necessidade de alteração de política pública. Então, o caso ele precisa ser afeto ao interesse público, precisa ter um determinado grau de novidade, mas também de viabilidade jurídica. A gente verifica também a localização geográfica do caso, né, em termos dessas condições, até mesmo de viabilidade. O que é que este caso vai trazer em termos pedagógicos? Então, a gente verifica também como é que esse caso vai oportunizar o ensino clínico. Então, se esse caso vai trazer uma experiência nova para os alunos, ou se ele vai trazer que tipo de competências justamente os alunos vão poder desenvolver a partir do tratamento daquele caso. Considera-se também a condição econômica da vítima, quando o caso envolve vítimas. Então, a gente muitas das vezes vai estar lidando com movimentos sociais, com tipos de questões que envolvem pessoas menos favorecidas, e também a expertise dos membros da clínica. Atualmente nós temos 6 professores atuando na clínica, cerca de 60 alunos, entre residentes, alunos de doutorado, mestrado, de graduação, bolsistas. E os professores eles têm, claro, as suas afinidades em relação às suas próprias competências. Então, o professor precisa ter competências que lhe permitam atuar naquele caso. E muitas das vezes também nós somos procurados por organismos. Então, as parcerias elas são feitas também a partir dos próprios organismos que procuram a clínica e submetem a clínica às suas demandas, e aí, a partir daqueles critérios que eu mencionei há pouco, a clínica vai verificar se há viabilidade realmente de assumir aquela demanda ou não. Então, a demanda pode partir da própria clínica, que identifica o caso, mas também da demanda externa, e a partir dos critérios a clínica vai eventualmente atuar no caso ou não. Acho que foram essas as questões. Natália, né? Natália, olha, nós estamos aqui distantes de fronteira. Então, assim, quando eles chegam aqui, eles chegam com o protocolo, tá? Eu nunca vi caso de chegar aqui sem o protocolo. Então, o que a gente enfrentou, assim, na verdade, a gente dá resposta àquilo que vem, né? A lei da ação e reação. Então, eu arrolei aqui alguns casos que eu lembrei agora para te falar. Reunião familiar, como fazer, por onde começar, se consigo fazer, validação de diploma. Às vezes eles estão com o protocolo, não receberam a carteira, não sabem aonde, como, quando, não tem a menor noção de para onde tem que ir, porque não foi informado, se foi não compreenderam. Então a gente sempre explica, às vezes a gente entra no site, vê se já saíram na lista, se não saíram, como é que está. Outros documentos, né, o CPF, carteira de trabalho, às vezes eles têm lá a data marcada para ir na Polícia Federal e tem medo. Eles não querem sozinhos. Então, eles também procuram a clínica para saber se a gente pode acompanhar. Às vezes eles querem sair do país, têm medo de sair do país, qual que é a regra, se vão poder voltar, se serão barrados. Regras trabalhistas também, a gente já atendeu mais de um caso em que o migrante veio, ele tinha lá, estava trabalhando, tinha lá olerite, e eu achava que aquilo lá tudo, o patrão estava roubando, na verdade, o dinheiro dele, porque não entendia nada dos nossos descontos e tudo mais. Então é uma explicação a respeito de legislação. E teve um caso bem curioso, que até a aluna ela teve que fazer uma pesquisa, não sei o que, para a gente montar um e-mail e ligar para a empresa, ver qual era o e-mail que tinha de mandar para a RH. Era uma empresa que estava se negando a fazer a contratação por conta da falta de um dos documentos que ela estava exigindo lá. Então a gente foi na legislação, eu não, né? A aluna foi na legislação, buscou quais eram os documentos que realmente precisavam, e foi bem bacana, porque depois a gente teve feedback, ele
conseguiu ser contratado. Então, assim, o que chegou para a gente até agora são pessoas que estão com o protocolo. Tá bom? Well, thank you very much for your questions. I guess if I understand correctly, there's actually two questions. One more on how the 2-to-1 sort of organization really works, and then the larger question of the relationship between reforming education for less formalism and the clinical project. So on the first part, the format that we work with in the clinic, which is 2 students for 1 supervisor working on the clinical project for 6 months together. It works well. It's very demanding on all sides. It's very demanding, of course, for the academic supervisor because it's a lot of work, and it may be a new topic also for the supervisor, or not their everyday practice. But I guess, of course, it's the biggest challenge is for the students because they're not used to working in that kind of format at all. And it takes a little bit of time to negotiate the distance. They're not used to that close of an interaction with an academic supervisor. And if the format is going to have any sense, the relationship has to be really direct. So, just to give you concrete examples, the last 2 students that I supervised, as I said yesterday, were the ones who worked for the civil society report for the UN Rapporteur on counterterrorism. And as they write their report, the students, I really go extremely deep into my observations on what they write. So it's really, I criticize. I intervene in their legal writing, really saying this word is not, really down to 1 word or 1 comma saying this is not the right word, or so it's not only the classical training about legal research and sort of a little bit of help in making the outline for having an argument that is more or less convincing. It's really deep down into the precise fabric of what you're doing that you're really intervening. So you really need to have a good relationship with the students so they don't think it's negative feedback, because you're very into saying no, this needs to be changed, and so it's a particular way of working. I guess it also has to do with something, and I don't know if this has been discussed maybe in the first day, but in my experience, one of the biggest difficulties of the experience of legal clinics is that the whole point is that the students work for people who are exterior to the university. It may be NGOs, it may be directly for people who are in need of aid. The big problem, of course, is that as the academic involved in the clinic, at some point you are the one who are responsible for the quality of what is being produced, right? So if you have a legal access clinic, and this is one of the reasons for which so far we haven't had one, if your students forgets to tell a deadline to a migrant or to an asylum seeker, and we all know that in all countries, rules that apply to foreign citizens are made of administrative hurdles and deadlines, etc. That's a big responsibility, right? You can really, cause for someone to be deported very easily just by, something that you forget. And I must say that I am very clear with the students from the outset of the program that it is a very, very demanding program. It's not just, oh, it's fun, I'm going to work for a human rights NGO. It's a very demanding program because they are producing something that is, of high importance for, the person, the NGO. So it really has to be extremely good. And that means, and I say that also from the outset, that it's going to be a lot of work, and it's going to need for them to accept, potentially, a very critical feedback
from the supervisor, right? So that's, you know, what comes to my mind in trying to explain how the format of 2 students and 1 supervisor works. Now, what is the relationship of this kind of teaching with a more global goal of reforming legal education and maybe dismantling a little bit of the traditional, you know, formalistic way that law schools operate? Well, first of all, it's a little bit difficult for me to assess to what extent maybe law school teaching might be still more formalistic here than in France. I'm not really sure, because the interactions that I have with Brazil in places like here, or I work, as I've told some of you, I've been working for several years now with colleagues in the Pós-Graduação program in human rights at PUC-Rio. I don't feel that it's formalistic when I come to places like here. So, you know, I don't know if you're more formalistic than we are. We are certainly also very much, you know, in the inheritance of a very formalistic, positivistic way of legal thinking and legal teaching. That being said, it is true that Nanterre University is a little peculiar in that respect, because you know, it so happens that in the landscape of law schools in France, Nanterre University is probably the one who has the strongest commitment to legal theory, and in that, to critical legal theory. So I guess, you know, for years already, we have been more open to less formalistic ways of thinking, and also less formalistic ways of teaching. It is true that the clinical legal program really took off because a number of us colleagues in the law department at Nanterre University were already experiencing or trying to experience less formalistic teaching in their regular teaching, even before the clinical project. That is true. I have also been running the Masters in Human Rights program for a number of years, parallel to the legal clinic. And I know that many of the colleagues who teach in the Masters in Human Rights program, we had 2 meetings every year to sort of make sure that we had common pedagogical goals. And these always went with trying to make sure that in that last year, so the 5th year of the legal curriculum, the Masters in Human Rights, in that last year of law schools, the students would get the opportunity to look at law being their object of study differently. And this is something that we've been doing even before and outside the legal clinic. So yes, I mean, you're absolutely right that, of course, the clinic is one aspect of a larger endeavor to sort of put in question and the formalistic tradition of legal thinking and teaching, and try to challenge it and to offer alternative means. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma manifestação, provocação. Posso fazer um comentário? Eu só queria fazer um breve comentário a partir da fala da Liz, e assim, muitos colegas têm nos perguntado sobre o processo de institucionalização que as clínicas sofreram na UFPA. E assim, eu só, não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, e eu só queria falar rapidamente e também deixar em aberto, assim. Então, a partir da fala da Natália, né, esse processo de institucionalização, ele é muito difícil. Então, apesar da rede amazônica ter tantos anos e a clínica ter tantos anos, acho que o processo mais forte de institucionalização que a gente fez foi este ano. Então, assim, nós introduzimos no projeto político-pedagógico a situação das clínicas a partir de uma visão mais diversificada de prática. Então, ano passado, nós fizemos uma reforma no projeto político-pedagógico, inserindo as clínicas dentro de uma visão de prática, e esse ano a gente fez uma resolução institucionalizando as clínicas e concebendo a possibilidade da disciplina clínica, porque até então as clínicas existiam ligadas ao programa ou à faculdade, mas
o aluno estava vinculado a um projeto de faculdade, etc. Projeto de pesquisa, de extensão, então quando acabava o projeto, enfim, ficava no currículo do aluno como projeto. E hoje a gente inseriu a disciplina, a gente criou uma resolução, ela que fala da disciplina prática, então limita o número de alunos até 10 alunos, e seria por um período de um semestre. Lá nós temos 4 práticas, forense 1, 2, 3 e 4, e o aluno pode ficar até 4 semestres dentro da clínica, e isso computa como uma disciplina. Então, assim, foi mais ou menos o que a gente pensou fazer para a externalização. A gente avaliou que é importante a externalização porque fortalece, faz com que o projeto seja mais permanente do que seria um projeto de extensão, por exemplo, que acabou, encerrou e tem mais fragilidades do ponto de vista institucional, e ainda mais, enfim, agora, com diminuição de recursos. Então, muitos projetos foram encerrados, os recursos diminuíram, a gente avaliou. Quem quiser, tiver interesse, a gente pode compartilhar as experiências, as resoluções e as mudanças que a gente fez no nosso projeto. E também para ouvir críticas, comentários. Olha, Luana, acho que pode funcionar mais assim, dar dicas e tudo. Porque muitas pessoas me perguntaram nos bastidores, mas como é que vocês fizeram? Que resolução é essa? Como é que vocês funcionam? Então, assim, só para compartilhar essa experiência, e depois, quem quiser, a gente pode compartilhar também isso. Não, na verdade eu resolvi falar porque eu não vou estar à tarde, infelizmente, e eu sei que todo esse debate eu também imagino que vai aparecer mais à tarde. Então, sobre essa questão da institucionalidade, eu havia até conversado com a Thaisa, ontem à noite eu ia falar um pouco desde projeto voluntário, que a gente já teve também na Univille, projetos de pesquisa, ensino e extensão, então desde FAEG, projeto de pesquisa e extensão, depois viramos uma disciplina eletiva. Eu ainda acho que foi a nossa melhor experiência como disciplina eletiva, porque o professor tinha carga horária, os alunos tinham os seus créditos validados e a gente tinha um processo seletivo onde abria edital e a gente conseguia escolher um pouco assim, o processo, acompanhar melhor. Hoje, ele está vinculado a um núcleo de prática. E os alunos, então, vêm junto com a prática. E lá, eles acabam sendo divididos entre clínica e a prática. Então, isso é um pouco de cada experiência. Acho que todas elas tiveram suas vantagens e desvantagens. Então, era mais um pedido que eu havia falado para a Thaisa, que eu estou querendo escrever agora um artigo sobre as experiências no Brasil das diferentes institucionalidades. Então, é um pedido para todo mundo que já tem um regimento, uma resolução, né? Se eu ainda não tenho, porque eu fui pedindo para os que eu conheço, mas eu sei que tem outros que foram fazendo essa incorporação, porque eu acho que esse espaço qualquer que a gente crie de banco de dados, não a rede ou o coletivo, mas um banco de dados que foi colocado, que seja qualquer lugar, pode ser no site das nossas instituições, da nossa clínica, enfim, a Federal do Pará já colocou lá dentro do observatório, já tem um certo espaço que pelo menos a rede amazônica tentou ir colocando algumas coisas, mas talvez vai se criar um novo espaço virtual. E eu acho que além da gente poder colocar um mapeamento das clínicas que existem por região, para que a gente possa ir alimentando, e claro, vai ter que ver como isso vai ser feito, mas eu acho que essa coisa da institucionalidade, eu acho que é importante estar lá também, porque é algo que eu vejo que é um dos problemas de anos, né? E vai ser sempre, eu acho, assim, né? Porque vamos ter diferentes experiências, diferentes incorporações, dependendo da universidade. Então, por favor, me enviem, que eu gostaria muito de saber o que está acontecendo também, tá bom? Obrigada. Mais alguma observação, bom comentário? Eu acho que eu lembrei, eu sei que a Universidade do Estado do Amazonas, né, também fez um processo de institucionalização bem interessante, e eu lembro de ter solicitado, inclusive, para o Denison, acho que seria muito legal, realmente, se de fato, né, quer dizer, a gente tivesse esses materiais disponíveis, o que eu imagino que uma rede pode, né, um site, enfim, um repositório, nesse sentido, pode auxiliar também. Antes de finalizar, eu queria só compartilhar com vocês, a gente está sendo acompanhado também por um grupo que está produzindo um outro evento, então fazer um pouco, né, para quem não sabe, se interessa pelo tema, vai ter um evento sobre clínicas em São Paulo também, que é o chamado Primeiro Fórum Comparado, sim, Primeiro Fórum Comparado de Clínicas Jurídicas Universitárias,
O que mostra que eu particularmente não sabia, né, de que estava sendo organizado esse evento, mas o que mostra é isso, que existem, né, iniciativas sendo colocadas em pauta aqui no nosso país, nem sempre, bom, é um país continental, né, então nem sempre a gente também tem acesso a todas essas iniciativas, mas alguns professores aqui que estão nesse evento vão estar também no evento lá de São Paulo. Mas acho que para quem se interessa é legal saber que está sendo organizado aí pelo professor Felipe Chiarello, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ele vai acontecer nos dias 18 e 19 de junho, ou seja, muito em breve. O professor Daniel Bonilla vai estar lá, a professora Lucia vai estar lá, enfim, professores que estiveram aqui também vão estar lá. Mais um, né, para quem se interessar, eu confesso que eu não sei se ele vai ter transmissão online, mas enfim, certamente vocês não vai. Bom, mas certamente vocês podem aí, deem uma olhada no programa, quem estiver em São Paulo, tem a Carla aqui, tem outros, né, provavelmente fique mais fácil também esse acesso. Então acho que é importante também dar notícia dessa outra iniciativa aí que está acontecendo. Bom, eu gostaria então acho que a Daniela manda aqui, né, mas acho que encerrar, né? Então, mais uma vez, agradecendo a atenção de todos vocês e dizer que, bom, todo esse material, cada fala, a gente vai muito em breve disponibilizar para que todas, né, não só, como disse a professora Lucia esses dias, que não só esse grupo possa ouvir, né, eu acho que falas tão densas e tão importantes para esse processo de crescimento também e consolidação das clínicas no Brasil, mas para que ele seja divulgado aí mais amplamente. Então, muito obrigada a todos e todas e um bom almoço.